Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6. Hoje o pastor Gilmar vai separar algumas pessoas aqui para a obra do Senhor, alguns diáconos, impor as mãos sobre eles, para que recebam a autoridade de Deus para o ministério. E eu queria falar hoje exatamente sobre isso, sobre o diaconato, o ministério de diáconos na igreja, a importância do ministério de diáconos na igreja. Acharam aí? Atos, o capítulo 6, Atos, capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, a igreja de Atos, a gente vê que ela era uma igreja cheia de unção, cheia de autoridade, cheia do poder de Deus. Era um povo unido, era um povo que se amava, era um povo que se importava uns com os outros. Mas também tinha problemas. Aqui a palavra fala no versículo 1 que houve uma murmuração por parte dos helenistas. Helenistas eram os judeus gregos, aqueles que vieram da Grécia, que falavam a língua grega. Então eles murmuraram porque as viúvas deles não estavam recebendo o que deveriam receber, assim como as viúvas dos judeus nativos de Jerusalém estavam recebendo. Ou seja, estava havendo ali uma discriminação na igreja. As viúvas dos judeus nativos de Jerusalém recebiam, e as viúvas dos judeus gregos não recebiam. Ou se recebiam, recebiam menos, recebiam pouco. Então houve essa murmuração no meio da igreja. Agora, a igreja, naquela época, a gente viu que ela começou com 120 pessoas. Amém, irmãos? Olha para cá. Você está olhando para o pastor Gilmar aí? Naquele tempo, a igreja começou com 120 pessoas. Depois de uma pregação de Pedro, passou a ter 3.000 pessoas aproximadamente. Depois de mais um discurso de Pedro, aproximadamente quase 5.000 pessoas na igreja de Atos. Você vê que uma igreja daquele tamanho, e a palavra do Senhor fala que eles viviam de uma forma onde tudo era comum. Eles perseveravam juntos no templo, na oração, na comunhão, eles perseveravam no partir do pão. Era uma igreja muito unida, mas também tinha seus defeitos. E a palavra fala que, vindo esse problema, que os apóstolos, eles resolveram fazer o seguinte, os 12, não é lícito para nós deixarmos de pregar a palavra para estar servindo essas pessoas. Não, nós não podemos deixar de nos dedicar à oração para estar indo servir essas pessoas nas suas casas. Então vamos fazer o seguinte, vamos levantar 7 homens, e esses homens, eles vão estar cuidando desse ministério, da diaconia da igreja. Diáconos, irmãos, significa servente, aquele que serve. Então, a igreja, ela precisa dos diáconos, porque o diácono é aquele, irmãos, que deixa o culto em ordem, para que a palavra seja pregada. São aquelas pessoas que vêm mais cedo para a igreja e cuidam de tudo. Para quê? Para que você receba a palavra de Deus. Se alguma coisa, irmão, na igreja, se alguma coisa está sendo resolvida na hora do culto, é porque deixou de ser resolvida pelos diáconos. Agora o pastor de uma mesa estava afastando os fios, é porque os diáconos deixaram de afastar os fios. Vocês concordam? E concordam que isso tirou a atenção de vocês? Muitas coisas, irmãos, concorrem para tirar a atenção da igreja, porque os diáconos
não fazem a parte que tem que fazer. Muitas vezes a gente vê a luta no som aqui, na hora do culto, e aquilo acaba a gente perdendo o foco e perdendo tempo, e a palavra de Deus, e a gente acaba perdendo nossa atenção naquilo que o Senhor quer, e a gente acaba colocando nossa atenção nas coisas que estão acontecendo. Então tudo isso, às vezes falta a copa, o irmão sobe aqui na hora da palavra e vai pegar a copa ali dentro. Então tudo isso está atrapalhando o culto de uma forma natural, boa e agradável. Às vezes a gente vê, chega na lâmpada, está queimada, os diáconos não trocaram as lâmpadas. Aí o pastor Gilmar chega na hora do culto, tem que trocar a lâmpada e tira a atenção de todo mundo. Acontece isso ou não acontece? Porque isso não é função do pastor da igreja fazer. Embora o nosso pastor, irmão, ele está servindo ultimamente mais como diácono do que como pastor. Ele que cuida de tudo. Se quebra uma coisa, ele vai e arruma. Se faz uma coisa, ele corre atrás e vai fazendo outra. Então ele tem que fazer. Por quê? Porque os diáconos da igreja, eu nem sei quem são direito, estão deixando de fazer aquilo que é função deles fazerem. E o pastor Gilmar hoje vai levantar pessoas aqui, irmãos, para a gente mudar esse quadro nessa igreja, para a gente passar a ter um culto mais organizado, porque a Bíblia fala que tem que ter ordem no culto, irmãos. Vocês concordam? Então, a gente vai receber hoje, irmãos, pessoas que vão estar sendo levantadas para esse ministério. E a palavra que fala, olha só para vocês verem, no capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Você vê que o diácono da igreja, irmãos, ele não pode ser qualquer pessoa. Aqui a palavra está falando que existem critérios para se levantar diáconos na igreja. Vocês concordam comigo? Eu vejo muitas igrejas, irmãos, que pegam pessoas novas convertidas que acabaram de chegar e colocam para ser diáconos. E essas pessoas acabam se frustrando, acabam não dando conta do que tem que fazer, e acabam muitas vezes escandalizando a obra do Senhor e ainda sai da igreja. Um dia desse, um irmão que se converteu aqui na nossa igreja, ele ficou aqui uns 3 meses, 4 meses, saiu, foi para outra igreja, e lá o pastor já foi colocar ele como diácono. Ele me mandou uma mensagem, falou assim: pastor, daí, o pastor vai me consagrar como diácono. O que é um diácono? Ou seja, irmãos, a igreja hoje está pegando as pessoas de qualquer maneira, colocando de qualquer maneira no ministério. Só que aqui a palavra fala que essas pessoas têm que ter, primeiramente, boa reputação. O que é uma boa reputação? Um bom nome, uma boa conduta, um bom conceito. É diferente de uma pessoa que tem um histórico conturbado, uma pessoa problemática. Isso não quer dizer, irmãos, que se você cometeu erros no passado, que você não pode ser um diácono hoje. Mas se você vem cometendo os erros constantemente, isso te impede de ser um diácono, porque ele precisa ter uma boa reputação. Abram suas Bíblias aí em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Olha o que Paulo fala para Timóteo. 1 Timóteo 1, 12 até o 16. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o... Então, primeira coisa, Deus deu força, e Deus escolheu uma pessoa que era fiel. Então não pode ser pegar uma pessoa que anda de qualquer maneira, que anda uma vida bagunçada, irmãos, e colocar no ministério da igreja. Paulo mesmo falou: o Senhor me deu força e me considerou fiel para o ministério. E ele continua falando: a mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente, contudo ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante a minha ignorância e incredulidade. Ou seja, ele está falando que quando ele não era crente, ele era um blasfemo, um perseguidor e um insolente, mas que quando ele conheceu o Senhor deu a ele misericórdia. Amém? O Senhor concedeu a ele misericórdia e graça, porquanto ele havia feito na sua ignorância e incredulidade. Então, irmãos, o que você fez no mundo não importa para o pastor Gilmar, não importa para Deus, mas o que você anda fazendo agora, ele tem que levar em consideração. E ele continua aqui, versículo 14: e a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então ele falando que ele era, antes de conhecer Jesus, perseguidor, blasfemo, mas que agora a graça do Senhor o alcançou e transbordou sobre ele. No versículo 15 ele fala assim: essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Aí as pessoas pegam e falam assim: está vendo? Paulo era o pior pecador que tinha.
Porque ele está falando aqui. Só que se você não ler o contexto, você não vai entender. Continuando, versículo 16: todavia, por esse mesmo motivo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência e me tornasse num modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Então Paulo está falando que ele era o pior dos pecadores antes de se converter, mas que depois que ele se converteu, ele passou a ser modelo daqueles que viriam a crer em Jesus. Irmão, será que nós estamos sendo modelos para as pessoas que virão a crer em Jesus? Será que a gente tem sido modelo para aqueles que estão vindo para a igreja? Ou será que nós temos sido escândalo para eles? Então a gente procura levar a vida de qualquer maneira. Não, Paulo era o pior pecador, então eu também posso ser o pior pecador. Não, senhor. Deus não te chamou para pecar, Deus te chamou para santidade. Deus te chamou para ser modelo, para ser a diferença. Olha só no capítulo 3, versículo 8 de 1 Timóteo. Paulo falando a respeito dos diáconos agora. Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados, ou seja, ter boa reputação, de uma só palavra, não dado a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Ou seja, o pastor Gilmar tem que analisar a vida da pessoa. Ele tem que ser experimentado, ele tem que ser testado antes de vir para o ministério. E ele continua: depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. Ou seja, se ele for achado irrepreensível, se não houver nada que desabone a honra dele, a conduta dele, a boa reputação dele, aí sim ele é chamado para exercer o diaconato. É por isso, irmãos, que tem que ser pessoas que a gente conhece a vida. Não pode ser qualquer um. Se ele fala aqui, irmãos, que deve ser experimentado, é porque a pessoa pode ser reprovada. Pode ou não pode? Pode ser reprovada. E no versículo 12, os diáconos, versículo 11, as mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Para as diaconisas. Versículo 12, os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Aleluias. Então, se você servir bem o diaconato, irmãos, você vai encontrar uma posição de honra no meio da igreja. As pessoas vão passar a te honrar e Deus vai derramar sobre você coisas maiores. Amém? Outra qualidade, outro critério que tinha que ter, além de ter a boa reputação, deveria ser cheio do Espírito. Mas pastor, para que uma pessoa cheia, precisa de uma pessoa cheia do Espírito para arrumar o computador, para colocar copo ali, para poder limpar? Precisa ser uma pessoa cheia do Espírito? Precisa. Você vê aqui, irmãos, que os apóstolos separaram os diáconos para eles fazerem a distribuição para as viúvas. E eles iam na casa das viúvas levar o alimento, levar o dinheiro. Agora você imagine um diácono carnal visitando uma viúva carente. Você imagina um diácono carnal recebendo dinheiro da igreja e levando para um pobre. Você imagina, irmãos, uma pessoa carnal, consagrada carnal, fazendo alguma coisa, dando um conselho para uma menina solteira. Imagina isso. Por isso é que foi falado que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, porque quando eles fossem levar o mantimento para as viúvas, irmãos, mesmo que houvesse alguma coisa, eles conseguiriam suportar a tentação. Quando eles pegassem dinheiro para levar para alguém, eles pegariam o dinheiro e levariam a quantia certa, eles não roubariam o dinheiro. Quando fosse dar um conselho para uma menina solteira, uma mulher solteira, eles dariam um conselho dentro da palavra de Deus, e não se deixaria ser tentado por elas. Amém? Então o diaconato, irmãos, é algo muito sério. Agora, pastor, como é que eu faço para me encher do Espírito? Abra lá em Efésios 5,18. Vamos ver como é que a gente se enche do Espírito Santo. Agora, isso aqui, irmão, não é só para diácono, é para a igreja toda. Estou falando de diácono aqui porque hoje vai separar alguns diáconos. Efésios 5,18 até o 33. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele fala como é que se enche do Espírito, vírgula, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.
Então, quando eu me junto com um irmão, eu começo a falar sobre os salmos com ele, falar da palavra de Deus com ele, a louvar com ele, a cantar cânticos espirituais com ele, eu estou me enchendo do Espírito. O contrário, irmão, é você sentar com uma pessoa e começar a fofocar. Aí você está se enchendo do vinho que há contenda. Mas quando você senta com o irmão e fala das coisas de Deus, irmãos, e começa a louvar e engrandecer Deus, você está se enchendo do Espírito Santo. Mas ele continua ainda, ele não parou aqui, vírgula, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros em temor em Cristo. Irmãos, a coisa mais difícil que a gente está vendo hoje são as pessoas se sujeitarem umas às outras. Está cada um querendo ser maior do que o outro, cada um querendo ter mais razão do que o outro, cada um querendo ser o bam, o dono da razão, o dono da verdade, e esquece de se sujeitar aos irmãos. Essa palavra aqui fala que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Não é porque eu sou pastor que eu não devo me sujeitar a um de vocês. Se vocês chegarem em mim e trazer uma palavra de Deus, eu tenho que me sujeitar a vocês. Amém? Todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros, porque nós precisamos uns dos outros. E ele continua ainda falando, versículo 22, vós mulheres, isso aqui, irmãos, está tudo no contexto de ser cheio pelo Espírito Santo. O assunto continuou, vós mulheres submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também mulheres sejam em tudo a seus maridos. Então, mulher, você quer ser cheia do Espírito Santo? Comece a se sujeitar ao seu marido. Você não é o cabeça dele. Deus não te colocou como cabeça do seu marido. Quer ser cheio do Espírito, irmãos? Então vamos ver para os maridos agora, versículo 25. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Marido, deixe pai e mãe, está falando aí. Hoje em dia a gente está vendo muitos maridos que não saem dentro da casa da mãe. Casou, mas quer viver dentro da casa da mãe. E aqui, irmão, está no contexto de ser cheio do Espírito Santo. Está desobedecendo a palavra. Como é que você vai ser cheio desobedecendo? Fala para mim. O homem que vive na barra da saia da mãe, que tudo corre para a mamãe, que agora, irmão, Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, Deus te deu um lar, Deus te deu uma esposa, Deus te deu os filhos. É para você cuidar. Não estou falando que você tem que desprezar a sua mãe, não. Nada disso. Mas que você não pode ficar mais indo lá como você ia. Você não mora mais lá. Amém? Terceiro critério, ser cheio de sabedoria. Irmãos, a sabedoria vem de... Só que a sabedoria, irmão, que Deus dá, ela é baseada num conhecimento que você adquire através da palavra de Deus. Deus não vai te dar um conhecimento se você não vai te dar uma sabedoria se você não tem um conhecimento da palavra. Ele vai te dar sabedoria para quê? Se você não conhece a palavra de Deus. A sabedoria é baseada no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala em Mateus 22, 29, Jesus falando assim: errais porque vocês não compreendem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, a igreja está errando porque não conhece a palavra do Senhor. E como é que você vai ser cheio do Espírito? Errando a palavra, errando, pecando, caindo no engano. Oséias 4,6 fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta... 1 Timóteo 2,4 fala assim: que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele não fala assim que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao básico conhecimento da verdade, mas ele fala ao pleno conhecimento da verdade. Você tem que conhecer a verdade toda. Eu não sei, irmão, mas muitos de nós aqui nunca lemos a Bíblia toda. Muitos de nós aqui nunca participamos de um culto de ensino. Muitos de nós aqui desprezamos o ensino que tem na igreja. Muitos de nós aqui não estamos nos dedicando ao ensino da palavra. Por isso é que muitas pessoas estão errando e sendo destruídas, estão vivendo uma vida de sofrimento, porque está errando porque não conhece, por ignorância. 2 Timóteo 2,15 fala assim: procura isto,
apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Você tem que manejar bem, irmão. Manejar bem não é você abrir, eu vou abrir em Salmo, abrir o Salmo, não é isso não. Abrir Oséias, vamos lá. Manejar bem, irmãos, é você saber comparar um texto com o seu contexto. É você pegar um assunto e ver na Bíblia inteira o que ele está falando sobre aquele assunto. É você dominar as doutrinas de Deus. É você saber se orientar através da palavra de Deus. Manejar bem, irmão, é conhecer a plena verdade do Senhor para a sua vida. Um obreiro não pode se envergonhar porque não conhece a palavra de Deus. E muitos obreiros aí são envergonhados porque não conhecem. Lógico que nenhum de nós aqui conhece tudo, mas a gente tem que caminhar para o conhecimento pleno. Você tem que se dedicar ao ensino da palavra. Amém? Salmos capítulo 1, versículo 1 fala assim: bem-aventurado o homem. O que é bem-aventurado? Abençoado, feliz, próspero. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está e na sua lei medita dia e... Não fala que o prazer está no louvor. Não fala, irmãos, que o prazer está na adoração. Não fala que o prazer está no jejum, mas que o prazer está na palavra de Deus. Embora todas as outras coisas sejam importantes, mas, irmãos, não adianta você cantar sem conhecer. Não adianta você orar sem conhecer. Não adianta você jejuar sem conhecer. Não adianta você fazer as coisas sem saber o que está fazendo. Você precisa saber o que está fazendo. E aqui no versículo, Atos capítulo 6, versículo 5, fala assim que o parecer agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O primeiro diácono que foi eleito, Estevão, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Olha só o que fala sobre Estevão no capítulo 6, versículo 8. Ora, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Está vendo um diácono como é que era, irmão? Versículo 9: levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. As pessoas não conseguiam resistir à sabedoria que Estevão tinha, e nem ao Espírito Santo que estava na vida dele. Um homem cheio de conhecimento, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder. E a gente acha, irmãos, que diácono é pouca coisa dentro da igreja. Ele continua aqui, versículo 2: assim excitaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que Jesus o Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram seu rosto como de um anjo, um diácono, onde a glória brilhava no rosto dele. E você quer saber mais, irmãos? Estevão foi apedrejado, e Estevão foi morto, e no momento do seu apedrejamento ele olhou para o céu e viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Era pouca coisa, irmão, ser diácono? Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele entregava a vida dele, ele era capaz de morrer pelo evangelho. Hoje os diáconos não querem nem viver pelo evangelho, quanto mais dar a vida. A gente não vê esforço mais nas pessoas. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque eu estou exortando para que os diáconos que o pastor Gilmar se levantar, que sejam diferença nessa igreja, que não sejam como os outros. Ah, pastor, mas ninguém me instruiu, ninguém me ensinou. Irmão, quem te ensina é o Espírito Santo. Vai pegar a palavra e vai ler, vai estudar. Amém? O outro diácono aqui, o segundo, só vou falar sobre esses dois, Filipe. Olhem Atos capítulo 8, versículo 4. Atos capítulo 8, versículo 4. No entanto, os que foram dispersos, após a perseguição da igreja, muitos foram dispersos, eles anunciavam a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que operava. Olha só, ele dizia e fazia sinais. Versículo 7: pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Isso é um diácono, irmão. Versículo 8: pelo que houve grande alegria naquela praça. Está escrito aí na sua Bíblia? Houve grande alegria naquele bairro, naquela cidade. Evangelizou uma cidade inteira, irmão. Um diácono separado e cheio do Espírito Santo de Deus.
Continuando, versículo 9. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo de Samaria, e dizendo ser ele um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os via fazendo pasmar com as suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus, batizavam-se homens e mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que ele fazia. Quer ouvir mais um pouquinho de Filipe, irmão? Filipe estava lá em Samaria, e um anjo falou para ele, está no capítulo 8 ainda: Filipe, vai até Gaza. E ele foi até Gaza, e vinha um eunuco numa carruagem lendo Isaías. E Filipe fala para ele: você está entendendo o que você está lendo? Você vê que um homem que entendia a palavra de Deus. E o eunuco falou assim: não, como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Sobe para cá. E Filipe subiu naquela carruagem e começou a explicar a palavra de Deus para aquele eunuco. E sabe o que aconteceu? Aquele eunuco se converteu dentro da carruagem. E ele falou para Filipe assim: Filipe, eu posso me batizar? É lícito eu me batizar? Está aí as águas. Filipe falou assim: se você crê de todo o seu coração, é lícito. E ele creu de todo o coração. Eu falei: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E Filipe desceu da carruagem, batizou aquele eunuco. E sabe o que aconteceu com Filipe, irmão? Foi arrebatado, foi trasladado por Deus de Gaza até uma cidade chamada Azoto. Cerca de 32 quilômetros, o Espírito Santo o trasladou. Está pouco ainda, irmãos, para nós, será? E a gente fica achando que ser diácono, irmãos, é nada na igreja. A conclusão, Atos capítulo 6, versículo 7, fala assim: e a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então, irmãos, a consequência de se escolher aqueles discípulos e deles desempenharem o papel dele e sobrar tempo para os apóstolos pregar a palavra, foi que a igreja cresceu. Muitos se converteram, inclusive muitos sacerdotes judeus se converteram, fala a palavra de Deus. Você quer ver essa igreja cheia, irmãos? Vamos começar a trabalhar todo mundo para o Senhor. Quando as pessoas entrarem aqui e ver o seu amor, irmão, às vezes, irmãos, as pessoas chegam aqui, elas não estão querendo ouvir uma palavra, uma pregação. Às vezes elas chegam aqui querendo receber um abraço seu. E eu vou falar que um diácono, ele tem mais facilidade em dar um abraço para quem chega na igreja do que o pastor, porque ele recebe ele lá na porta. Um abraço, irmão, pode salvar uma vida do inferno. Amém? Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo.